Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. A petroquímica está diretamente ligada ao dia a dia da vida moderna. Seus produtos são usados nas necessidades mais básicas da sociedade. A produção desses artigos tão presentes no nosso cotidiano começa com o refinamento, ou seja, o processo de transformação do petróleo em GLP, querosene, gasolina, diesel, óleo combustível, entre outros. O assunto de hoje são os profissionais que atuam nessa indústria. Aqui o técnico petroquímico que entrega as amostras para o técnico químico. São feitas várias análises, desde pH, concentração de água, impurezas, né? Ele coleta esse material e faz as correções necessárias. Tenho aqui 4 manobras para vocês realizarem. Então vocês vão se equipar e vão realizar as seguintes manobras. Colocar o compressor de ar para operar. Depois, eu preciso ver as indicações de pressões e essa distribuição de ar de instrumento para o cabeçote das válvulas de controle. E vocês sobem todas essas torres? Como é? A gente sobe todos os equipamentos exatamente para acompanhar as condições operacionais, fazer as inspeções, ver que efetivamente ele está operando, se atende necessariamente a nossa demanda operacional. A indústria petroquímica é uma subdivisão da indústria química. Ela utiliza como matéria-prima básica o gás natural ou a nafta, uma derivação do petróleo obtida através do refino. No Brasil, só em 2014, o faturamento do setor foi de 12 bilhões de dólares. Nessa área, os técnicos de petroquímica são fundamentais. Eles atuam na operação, monitoramento e controle dos processos. Mas antes de continuarmos a conversa sobre essa profissão do futuro, que tal aprendermos um pouco com o passado? Os primórdios da indústria petroquímica datam do Egito Antigo. Produtos que conhecemos hoje, como o eteno e o polietileno, já eram obtidos de forma orgânica através da gaseificação do figo. Além disso, vestígios de betume, uma mistura escura de hidrocarbonetos, foram encontrados no material usado na construção das famosas pirâmides. Mais recente, no século XIX, o primeiro produto químico à base de petróleo foi fabricado. O negro de fumo, também conhecido como fuligem, era obtido pela combustão do gás natural no ar e foi muito utilizado na produção de borracha sintética. Mas a indústria petroquímica moderna surgiu mesmo em 1920, com o craqueamento, processo químico responsável por transformar cadeias carbônicas maiores em frações com cadeias carbônicas menores. Tudo isso resultou no melhoramento da tecnologia de produção de combustíveis e avanços no desenvolvimento de derivados químicos. Já na Segunda Guerra Mundial, grandes volumes de petróleo foram usados para fins militares. Depois da guerra, a demanda continuou e uma variedade de novos compostos entraram no mercado. Entre eles, 3 materiais sintetizados a partir do hidrocarboneto de etileno. O poliestireno, um plástico quebradiço também conhecido como poliestireno expandido. O policloreto de vinilideno, utilizado em equipamentos sanitários. E o polietileno, que é flexível, barato e amplamente utilizado em embalagens. Novas fibras sintéticas e resinas como nylon acrílico e poliéster passaram a fazer parte de tudo. Desde roupas e equipamentos esportivos a equipamentos industriais. No final dos anos 50, a petroquímica havia se tornado uma das maiores indústrias do mundo. Agora que conhecemos a origem da indústria petroquímica, vamos visitar uma empresa que é referência no setor. A Oxiteno é líder na produção de tensoativos e especialidades químicas na América Latina. Hoje nós vamos visitar a unidade Mauá, aqui em São Paulo.
Mauri, a indústria petroquímica, ela está presente na nossa vida de diversas formas, através dos produtos que a gente consome, certo? Com certeza. Só que o que a gente não sabe é que esses produtos passam por vários processos até chegar a gente. Eu queria que você falasse um pouco disso. É verdade, viu, Flávia? Na nossa vida, no nosso cotidiano, são consumidos vários produtos petroquímicos. Seja cosméticos, alimentícios, farmacêuticos, inclusive na indústria automobilística. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui numa típica indústria petroquímica, de transformação petroquímica, tá certo? O nosso processo, na verdade, começa lá fora, no nosso fornecimento de matéria-prima. A gente recebe o etileno de uma outra indústria vizinha e o oxigênio de uma segunda indústria, onde a reação desses dois produtos será transformada em óxido de etileno e do óxido de etileno de um produto ele passa a ser a matéria-prima, onde eles vão sofrer várias transformações até chegar aos mais diversos produtos nossos aí. A Mauri, eu vim descobrir a importância do técnico de petroquímica e aonde ele se insere aqui na indústria. Então, Flávia, o técnico tem uma importância muito grande. Para você ter ideia, ele pode trabalhar tanto no campo quanto no centro de operação, exercendo várias atividades, seja de controle e de monitoração. A matéria-prima chega na indústria por meio de tubulações. Depois, o etileno e o oxigênio seguem para a reação. O técnico de petroquímica é o responsável por acompanhar todo o processo, avaliando variáveis como temperatura e pressão. Tudo o que eu te mostrei lá fora, desde a entrada de matéria-prima, reação e purificação, é controlado aqui no centro de operação, tá certo? Aqui estão os técnicos, nós podemos fazer as monitorações através do nosso sistema de controle distribuído. Nós temos câmeras espalhadas pelas áreas. Eu sou técnico de química no Senai, entrei nessa empresa há 17 anos. Hoje eu trabalho no centro de operações, mas eu iniciei no campo, trabalhando como operador de campo, fazendo as análises, fazendo as rotinas, leituras de área. E depois, com uma certa experiência, eu consegui chegar ao centro de controle, sendo que agora eu passo instruções para os operadores de campo. Aqui o técnico petroquímico entrega as amostras para o técnico químico. São feitas várias análises, desde pH, concentração de água, impurezas, né? Todo esse material, todos os resultados transmitidos pelos técnicos químicos vão via sistema. Ele coleta esse material e faz as correções necessárias. É de importância fundamental essa interação entre os técnicos petroquímicos com os técnicos químicos. Uma unidade de processos petroquímicos, ela é uma unidade de grande tecnologia, com automações, com processos de monitoramento continuado durante 24 horas por dia. E os responsáveis por garantir a eficiência da operação e a segurança são exatamente os nossos técnicos petroquímicos. E eu entendo que a profissão de técnico petroquímico dentro de uma unidade petroquímica é um bom processo de entrada de um profissional no mercado de trabalho, porque essa indústria, ela permite uma evolução de carreira muito grande durante o seu desenvolvimento profissional. Então, a entrada como um técnico de petroquímica nessa indústria é um bom começo para um desenvolvimento, para uma evolução profissional e pessoal. Você já pensou em trabalhar na indústria petroquímica, uma das maiores do mundo? O primeiro passo para sua carreira bombar é a formação técnica. Se você se interessou, procure uma escola credenciada junto ao Ministério da Educação. Nós vamos acompanhar alguns alunos que já estão se preparando para o futuro na Escola Senai de Lauro de Freitas, na Bahia. Durante um ano e meio, alunos frequentam escolas técnicas como o Senai Lauro de Freitas, aqui na Bahia, para se preparar para a profissão de técnico em petroquímica. Os pré-requisitos para o curso são gostar de química, é claro, além de matemática, tecnologia, equipamentos, logística e gestão ambiental. Capacidade de concentração, liderança e raciocínio lógico também podem lhe ajudar, e muito, nesse mercado tão dinâmico que emprega 533 mil trabalhadores. Vem comigo conhecer o curso?
O curso ele é dividido em 4 módulos, onde no primeiro módulo ele vai adquirir os conhecimentos básicos para que ele desenvolva as competências técnicas específicas nos outros 3. Tem um módulo que ele desenvolve a competência para trabalhar no laboratório, né, que é a competência de análises químicas. O terceiro módulo que ele desenvolve a competência de fazer a operação de sistemas petroquímicos e no último módulo de fazer o controle dos processos petroquímicos. O diferencial da formação técnica é que hoje é uma formação mais curta, né, do que o de um nível superior. Então, um aluno hoje com 1 ano e meio, 2 anos, ele consegue se formar sempre com boa empregabilidade aí no mercado de trabalho, porque a maioria dessas indústrias precisam de profissionais polivalentes. Professor, aonde a gente está? Bem, nós estamos na cidade de Lauro de Freitas, uma das escolas técnicas do Senai. Existem vários cursos, né, voltados para a área industrial. Um desses cursos é o curso de petroquímica. O aluno, quando ele busca esse curso, ele tem que ter alguma aptidão, ele tem que saber alguma coisa assim específica para poder fazer? Nós temos disciplinas básicas, por exemplo, matemática, física e química aplicada. E nós temos aqui também laboratórios que simulam alguns processos que nós temos na indústria. O professor Watson me levou para conhecer os laboratórios. Eles contam com plantas piloto, onde os processos físicos e químicos são simulados. Bem, Flávia, esse aqui é o nosso laboratório de análise química, conforme o que existe na indústria. Para a gente saber se a composição do produto está dentro da especificação, é trazida uma amostra aqui e eles fazem análise dessa composição. Esse é o laboratório de controle de processo, onde nós temos aulas práticas. E o que seria controle de processo, professor? Tem uma matéria-prima que ele vai entrar em uma planta. Esse laboratório retrata em pequena escala essa planta, aonde nós vamos ver transformações químicas e físicas. Então daqui vocês vão conseguir, com a matéria-prima, extrair vários produtos do petróleo. A gasolina, né? O óleo diesel, os lubrificantes, solventes, a nafta, que é a matéria-prima principal para a indústria petroquímica, né? Nós temos um desafio onde nós vamos mostrar essa dinâmica. Nós vamos ver alguns equipamentos que existem na indústria petroquímica, química de refino de petróleo e operação. Os futuros técnicos de petroquímica vão participar de um desafio interessante e complexo, que reproduz uma atividade importantíssima da indústria. Hoje, os alunos irão operar e controlar uma planta piloto de geração de vapor e de troca térmica. Para que tudo dê certo, os estudantes deverão estar atentos às orientações do docente. Será que eles sabem tudo sobre bombas centrífugas, resistências elétricas, caldeiras, pressão e vapor? Vamos descobrir. Boa tarde, alunos de petroquímica. Tenho aqui 4 manobras para vocês realizarem. Então, vocês vão se equipar e vão realizar as seguintes manobras. Colocar o compressor de ar para operar. Depois, eu preciso ver as indicações de pressões e essa distribuição de ar de instrumento para o cabeçote das válvulas de controle. Alinhamento para a amostragem dessa água, que pode ser uma água de processo, do VA01. Uma vez tirado a amostra, vocês vão levar essa amostra e vão fazer uma análise de pH, apresentando o laudo. Senso de equipe, não existe individualismo. Quando vocês forem para a indústria, vocês vão trabalhar em equipe. Todos prontos? Sim. Então, vamos lá. Valendo! Quem quer ficar no compressor para dar partida no compressor? Eu e Marcos dará uma partida. Certo. Quem vai ficar aqui para fazer a escova da bomba? Eu. E fazer nível no vaso? Você. Okay. Eu vou fazer um alinhamento para retirada de amostra, certo? A amostra retirada vai ser levada para a Daiane para fazer análise de pH. Então, vamos colocar os EPIs para a gente fazer as atividades. Minha função era monitorar se o tanque que armazena o ar estava totalmente despressurizado, se a válvula de despressurização estava fechada e se a correia estava em bom estado para uso. Atenção, operador Matheus. Prossiga, Leandro. Pode dar início ao compressor. Ok, agora estarei dando partida ao compressor. Atenção, operador de painel. Diga, operador de campo. Faremos agora a escola da bomba 01A. Positivo, pode dar procedimento.
Vou fazer um alinhamento para a sucção da B02A. Ok. Alinhamento é você sequenciar todas as válvulas do trecho onde você quer trabalhar, verificar se elas estão todas abertas ou todas fechadas para realizar uma manobra. Faltam menos de 10 minutos. Que momentos eles estão agora? Bem, eles agora estão preparando a manobra para a amostragem do VA01 através do ponto de amostra FV01. Agora, professor, me ajuda, hein? O que são esses códigos que você está falando? Bem, existem normas técnicas que dizem que um vaso de pressão tem que ter um tag e uma numeração. Quando eles estiverem em uma planta que tem uma dimensão bem maior, eles vão saber se localizar diante do instrumento. Hoje em dia, quem só busca uma graduação acaba ficando com um currículo um pouco defasado. Eu mesmo faço engenharia de petróleo, mas eu busquei fazer um ensino técnico para ter mais acesso a aulas práticas, para eu ver realmente como é o dia a dia. Eu escolhi esse curso porque ele tinha 2 segmentos que eu podia seguir, tanto a parte de operações quanto a parte de laboratório. E eu li a respeito, fiz pesquisas e achei que eu ia ter muita afinidade com as 2 áreas. Analista da N, a amostra retirada do dreno da FV01 para análise da acidez. Ok. A análise que a gente fez foi para confirmar se os parâmetros da água contida no vaso estão sendo respeitados, porque se a água que a gente analisou tivesse um caráter ácido, isso poderia estar ocasionando corrosão nos equipamentos e diminuindo a vida útil. Então, assim como na indústria, essa análise tem que ser realizada de forma constante. Bem, pessoal, parabéns. Vocês cumpriram as atividades no prazo. Por favor, tragam aí o laudo. Bem, a temperatura estava em 27 graus Celsius e o pH, caráter alcalino, 7,97. Pronto, pessoal. Isso significa, então, que essa água não vai trazer nenhum prejuízo para a planta, principalmente no aspecto de corrosão. Isso que vocês fizeram, na verdade, é o que vocês vão realizar na indústria. E eu gostei muito da postura, muito do senso de equipe. Então, continue nessa pegada, continue nesse processo, que vocês vão ter um futuro brilhante. Parabéns. É fundamental ter responsabilidade e comprometimento, apesar do tempo, da pressão do tempo, mas o trabalho foi concluído com excelência. Em uma indústria, no mercado de trabalho, você fica sob pressão sempre. Isso estimula você a chegar pronto, a corresponder. E a nossa descoberta foi que os futuros técnicos em petroquímica estão super bem preparados para desafios como o que acabamos de acompanhar. Nós vamos acompanhar as atividades da Braskem, indústria especializada em resinas plásticas, derivadas do petróleo. O Polo Industrial de Camaçari é referência na indústria petroquímica brasileira. Aqui as empresas produzem derivados de petróleo com todo tipo de finalidade. Os itens produzidos são empregados em outras indústrias do país e até mundo afora. O nosso destino da vez está aqui atrás. Vamos acompanhar as operações da Braskem, uma grande produtora de resinas termoplásticas. Os técnicos de petroquímica têm muito a fazer por aqui e já veremos eles em ação. A indústria petroquímica é um segmento importante. Vários setores trabalham usando os produtos da química e da petroquímica. Construção civil, materiais hospitalares, embalagens alimentícias. Então, química e petroquímica têm um espaço relevante na sociedade, trazendo soluções para melhorar a vida das pessoas. Aqui na Braskem eu conheci o Renato. Ele me contou um pouco sobre a carreira do técnico de petroquímica. O técnico de petroquímica foi onde eu enxerguei a possibilidade de aplicar aquilo que eu já gostava, aquilo que eu já conhecia, a matemática, a física, a química, de uma maneira prática. Aí despertou esse interesse em seguir nessa carreira. E como foi até você chegar aqui, a sua trajetória? Bom, eu fiz um curso técnico no Senai, aproximadamente 1 ano e 10 meses. Após esse curso técnico, eu fiz uma especialização focada para minha atuação atual, que é no segmento de operação, o curso de formação em operadores. E assim, o que te motiva, o que te encanta dentro da sua profissão? Assim, primeiramente, a oportunidade de aplicar todo aquele conhecimento teórico adquirido de forma prática, saber que aquele produto, que eu faço parte daquilo, está impactando na vida de milhares de pessoas, que eu estou trazendo algum tipo de benefício para as pessoas que usufruem exatamente daquele produto. É legal você ver as pessoas consumindo o tipo de produto que você fez parte da criação. Verdade, todo o processo, né? E como é o seu dia a dia
de trabalho aqui na Braskem? Bom, a gente tem uma rotina muito bem definida daquilo que a gente vai fazer, as ações que a gente vai tomar, acompanhamento de variáveis no processo, coleta de amostras, liberação de serviço e equipamento para manutenção. Então é algo bastante dinâmico, cada dia é bem diferente, sempre tem uma surpresa, uma novidade e se instiga a gente aprender e se desenvolver cada dia mais. Vamos conhecer na prática as atividades do técnico de petroquímica numa empresa que é referência no setor? Então, me acompanhe num tour pela Braskem. Nossa, Renato, enorme a fábrica, né? Verdade. É aqui onde basicamente ocorre a atuação do operador de processos industriais, do técnico em petroquímica. Nessa planta tem uma série de equipamentos, bombas, compressores. A nafta é armazenada nesses tanques e essa nafta é encaminhada para a unidade nossa de olefinas, onde a gente vai ter a conversão através de um processo de craqueamento. A gente eleva a temperatura dessa corrente e a gente vai obter a quebra dessa molécula, até a gente obter o eteno, que aí vai desencadear toda uma cadeia plástica para a fabricação de sacolas, embalagens. Quer dizer, produtos bem do nosso cotidiano mesmo. Exatamente, e tudo começa aqui. A gente tem mais de 30 produtos, são inúmeros processos, inúmeras operações que a gente acompanha. Nossa, 30 produtos, mas você tem que saber de tudo desses processos? Exatamente, tem que acompanhar todas essas operações. Bom, nessa planta especificamente aqui, a gente produz o parachileno. A gente pode observar alguns equipamentos, torres, trocadores de calor. Inclusive, Flávia, eu pedi sua licença para ter que verificar agora uma variável, ok? Vai lá que eu te espero aqui. Beleza. O que você foi fazer lá em cima? Bom, agora eu fui acompanhar a condição de equipamento, acompanhar as variáveis, ver se ele estava operando na condição adequada, na faixa adequada de operação. E tava tudo certo? Tava tudo beleza. E vocês sobem todas essas torres? Como é? Bom, a gente sobe todos os equipamentos exatamente para acompanhar as condições operacionais, fazer as inspeções, ver efetivamente ele está operando, se atende necessariamente a nossa demanda operacional. Cada equipamento desse é um processo diferente, é algo muito grande, muito amplo. E para você entender melhor, eu gostaria de te convidar para a gente visitar a nossa sala de controle. Vamos lá. Aqui é exatamente a nossa sala de controle, aqui é o cérebro da planta petroquímica, onde faz todos os acompanhamentos, monitoramento das variáveis, verifica se o produto está dentro de especificação. Todas aquelas máquinas, aqueles equipamentos que a gente viu do lado de fora, vocês conseguem monitorar aqui? Exatamente, todo esse acompanhamento é realizado aqui na sala de controle. E o mais legal de tudo é que a gente mantém uma interface direta. Os operadores de campo têm interface com os operadores de painel, com a equipe de segurança, com a equipe de manutenção. Em que outros setores o técnico de petroquímica ele interage aqui na Braskem? Bom, dentro da operação industrial, o técnico petroquímica, ele faz toda a interface com as áreas, porque ele é o responsável pela área que ele atua. Então, o segmento de segurança, o segmento de meio ambiente, toda a parte de manutenção, ele é responsável por gerir a liberação dos equipamentos, sem contar toda a interface que a gente também faz com a própria engenharia. É uma habilidade que o técnico petroquímico tem que ter, o operador tem que ter, em conseguir conduzir toda essa interface de comunicação entre as pessoas que atuam na indústria. O técnico petroquímico acaba sendo o coração da petroquímica. Ele vai ser essa ponte entre o que a gente deseja executar e a execução propriamente dita. O operador deixou de ser aquele cara que só executa, que faz uma manobra, que abre ou fecha um bloqueio. É ele que toma a decisão, ele tem que conhecer o processo produtivo. Então é fundamental a capacitação técnica dele. Renato, quero te agradecer por ter me mostrado o seu dia a dia, o seu trabalho, te parabenizar pelo trabalho que é feito aqui, tudo que você realiza. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Hoje vimos a importância da indústria petroquímica para a sociedade moderna. Vejo você no próximo episódio em mais um capítulo do Futura Profissão.
Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.